Muito bem, pessoal, vamos à nossa série de estudos que temos trabalhado nesses primeiros 3 meses deste ano. Tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Temos olhado alguns personagens bíblicos, as situações que eles passaram na vida deles. E hoje a nossa penúltima lição, lição número 12, página 56, o risco da depressão por conta das tribulações. Vamos pensar um pouquinho nas experiências de Paulo, quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam a derrubar. Esse risco da depressão por conta das tribulações é muito propício para os dias que nós estamos vivendo. A prova dessa lição é realmente a soberania de Deus, o Deus que trabalha a realidade da palavra de Deus, a mesma ontem, hoje e será eternamente. A nossa introdução de nossa lição diz o seguinte: muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. Então nós temos uma primeira frase da nossa lição, da introdução da nossa lição, que fica muito claro aqui umas ideias erradas nos nossos dias. Muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. E infelizmente até muitas pessoas têm aproveitado essa situação para falar que o coronavírus não pega no crente e que doença, não sei lá mais o que. Então são situações contrárias aos princípios da palavra de Deus. Se você olhar a palavra de Deus seriamente, você verá que os grandes homens, mulheres de Deus fiéis do passado, eles enfrentaram provações das mais variadas provações, adversidades inevitáveis apareceram na vida dele. A prova disso é Paulo, que passa a seguir a Jesus e as tribulações, as adversidades começam a ameaçar a vida dele. Por isso nunca foi e nunca será verdade. Ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, e se o conhece é por conta de pecados ocultos. Sabemos bem que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo nos disse que jamais sofreríamos. Então, nós podemos ter essa certeza da palavra de Deus, que neste mundo nós enfrentaremos oposições, enfrentaremos adversidades, elas são inevitáveis na nossa vida. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos fiéis a Deus que estaremos imunes às adversidades, às catástrofes, às epidemias da vida, não. Todos nós iremos passar por situações. Paulo está fazendo a vontade de Deus, está pregando a palavra de Deus e ele está correndo o chamado risco da depressão aqui por conta das tribulações. São as tribulações imensas na vida dele. Estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que possa imaginar. Doenças, mortes de pessoas queridas, depressão, acidentes, desempregos, perseguições e assim por diante. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos, através de suas cartas, que sua caminhada não foi nada fácil. É isso que nós vemos na introdução, então, da nossa lição aqui. Nós vemos essa realidade. O ponto número 1 da nossa lição, ele é uma pergunta. É possível ter uma vida sem tribulações? É possível ter uma vida sem tribulações? Não. Fica evidente. A resposta é não. Não estaremos livres das aflições e tribulações deste mundo, assim como Cristo não esteve livre de sofrimentos. Paulo aqui lhe deixa muito claro isso. Ninguém está imune. Não existe uma vacina que você tome e não vá passar por problemas, não vá passar por tribulações. É possível ter uma vida sem tribulações? Não. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Ele prega a verdade e isso lhe traz muitos problemas. Por quê? Porque ele está sendo fiel a Deus.
em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. Diz assim: o fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículos 8 ao 10. Então aqui nós temos um destaque bem claro de Paulo aqui. Ele sendo fiel a Deus, mas enfrentando tribulações em sua vida, nas mais variadas tribulações. E daí o autor da lição, ele faz uma pergunta nesse ponto aqui, na página 57, aqui, ele pergunta assim: como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústias em suas almas? Como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústias em suas almas? Aí Paulo faz uma distinção assim: portanto, entre tribulação e angústia. Obviamente, creio que Paulo não está tratando aqui do nível de angústia que é natural a todos os seres humanos em situações imediatas. No momento imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso é natural e não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo, ou mesmo nos lembramos de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Em tais situações, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. Ou seja, é algo que é natural da vida do ser humano, de qualquer família, de qualquer pessoa, o enfrentar essas tribulações, e essa tribulação ela pode desencadear até numa depressão, se não buscarmos realmente os devidos cuidados, claro, Cristo em primeiro lugar, e também as ajudas que o Senhor Deus tem proporcionado da medicina dos nossos dias hoje também. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. É uma das frases que o autor coloca aqui na página 57 da nossa lição. A grande questão é que essa ansiedade ela não pode ser duradoura. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passamos os momentos iniciais. Ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade e da angústia. Veja bem que é em consequência da ansiedade e da angústia, quando nós estamos guardados na paz de Jesus. Então, querido, é preciso que a gente olhe para a palavra de Deus, para os ensinamentos do Senhor. As situações adversas, as tribulações, elas são inevitáveis, assim como foi na vida de Paulo e também nos nossos dias hoje. Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque Paulo se via como um ser humano. Ele entende essa situação na vida dele. Ele é um ser humano como qualquer outro. Ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições, de rachaduras por conta dos tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado, nem desanimado em meio às provações. Então essa é a certeza que Paulo tinha na vida dele. Se a gente observar as cartas paulinas, nós vemos situações em que ele estava preso, mas ele estava ali glorificando a Deus. Por quê? Ele tinha esse entendimento de Deus na vida dele. Ele sabia que aquilo fazia parte do ser humano, da vida terrena, mas a sua garantia era de fato celestial. Hoje precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Hoje Paulo não foi o único, daqui a pouco pode ser eu, pode ser você, ou de repente você esteja atravessando alguma situação semelhante a de Paulo. Ou seja,
é algo da vida. E nesse tempo onde somos assolados pelo medo que tem tomado conta de um vírus, uma doença, uma epidemia que assola as nações. Então precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero na vida. Todavia, todas conheceram o outro lado do desespero, a paz que só vem do nosso Deus. É aquilo que o próprio Paulo disse, a paz que excede todo o entendimento. Então nós temos essa certeza da palavra de Deus para os nossos corações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós sabemos que é evidente que está diante de nós o passar diversas provas, tribulações. Então, durante todo o tempo, Paulo estava às voltas com prisões, surras, calúnia, perseguições, abandonos. Além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários deles, foi um homem justo e correto que, muitas vezes, se viu preso impropriamente. Não raro, suas prisões aconteciam logo após grandes surras, nudez e xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, queridos, é hora da gente esquecer muitos cantores, muitos pregadores que aparecem nos nossos dias hoje tentando ensinar o contrário. É hora de olharmos para a palavra de Deus seriamente e entendermos que essa lição número 12 de hoje da Palavra e Vida vem realmente mostrar para cada um de nós que as situações adversas, os desesperos da vida fazem parte da nossa vida. Só não podemos deixar que isso vire uma depressão, deixar que isso vire uma doença. Precisamos enfrentar todas as situações adversas, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, assim como Paulo nas suas surras, na sua nudez, nas suas prisões, xingamentos e tudo isso, ele permaneceu firme diante do Senhor. O segundo ponto da nossa lição, que é o último ponto, fala do grande perigo. Que grande perigo é esse? O autor da lição ele fala assim, na página 59: como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. João capítulo 16, versículo 33. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando as tempestades chegarem. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus do passado. Só saiba distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia, geralmente, pode ser controlada à medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. Sabiamente, o autor da lição coloca aqui neste parágrafo essas palavras baseadas na Bíblia, baseadas na vida de Paulo e tantos outros personagens. Ele continua dizendo assim, é aqui que prevalece o texto de Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor, todas as coisas boas e ruins. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, a autoglorificação, o orgulho, a teimosia, bem como a crença de que somos o que somos por mérito próprio. Nada disso. Então, esse tempo, com certeza, que nós estamos vivendo, é um tempo de mostrarmos, de fato, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é um momento de medo, de privações, mas é um momento de confiar no Senhor, porque quando Paulo disse esse versículo de Filipenses 4,13, os versículos anteriores mostram que ele estava enfrentando os açoites, que ele estava enfrentando as prisões, ele estava enfrentando todo tipo de angústia, todo tipo de dor. Ele passa ali e ele tem uma única certeza no seu coração, que não é o eu, que não é a vontade dele, mas é o Senhor Jesus que está fortalecendo a sua vida em toda e qualquer circunstância. Com frequência, o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida, diz o autor da lição.
Provas e tribulações são usadas por Deus para purificar nossa vida daquilo que não o glorifica. E isso encontramos nas palavras do próprio apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então nós podemos ter essa certeza que é Deus que proporciona todas as coisas. E por último, no Pensar e Agir diz, não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Mas a palavra diz, tende bom ânimo. Querido, nessa manhã de domingo, nessa escola bíblica um pouco diferente, nosso desafio é tão somente permanecer na presença de Jesus, sabendo que o cuidado dele é constante em nossas vidas, a cada instante, a cada momento da nossa vida. O risco da depressão, por conta das tribulações, são grandes, mas vale a pena confiar no Senhor, porque sabemos que as tribulações fazem parte da nossa vida. O grande perigo a enfrentar é sem Jesus, porque com Jesus nós estamos seguros em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, nós podemos ter essa certeza do Senhor nos nossos corações. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que a sua vida realmente neste dia, neste domingo, seja cheio da presença do Senhor e que diante de todas as tribulações, adversidades inevitáveis, saibamos que existe um Deus que cuida de nós. Como disse o profeta Isaías, é o Deus que nos toma pela mão direita, nos segura, nos toma nos seus braços e a cada dia nos fortalece a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e nos ajude assim a cada dia mais a compreendermos um pouco mais da palavra de Deus aos nossos corações. Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a colocarmos em prática os ensinos da Tua palavra. Que este estudo da escola bíblica se torne real, Deus, nas nossas vidas, ainda mais neste mundo que estamos vivendo hoje, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Logo mais, às 19 horas, você pode acessar as redes sociais da igreja e estar também assistindo parte do nosso culto online também, da palavra e alguns louvores onde estaremos transmitindo também. Que Deus nos abençoe.